Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria estar com você aqui hoje, nesse dia 26 de dezembro de 2021, nosso último domingo deste ano. O próximo domingo já será o ano novo, 2022, e como nós prometemos, na nossa igreja, nós teríamos uma devocional nos domingos de manhã e às quartas-feiras para que você pudesse manter a sua comunhão com Deus, a sua reflexão bíblica, e a cada dia crescer naquilo que Deus espera de cada um de nós. É com grande alegria, amados irmãos, que nós estamos aqui hoje de manhã de domingo, pedindo que o nosso Deus nos abençoe, nos restaure e nos ajude a crescer naquilo que Ele espera de nós. Eu quero pedir um favor para você nesta manhã, pedir a você que já compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe. E se você não é inscrito em nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal e colaborar para que o reino de Deus possa ser espalhado, para que a mensagem do Evangelho seja espalhada. Ontem, amados irmãos, tivemos o Natal, um dia especial em que muitos irmãos passaram com sua família, alguns em viagem, alguns irmãos fizeram a ceia, outros só o almoço de Natal. Um tempo em que se fala muito a respeito de Jesus, da manjedoura. E naquela manhã de Natal, eu estava vendo alguns posts na internet e uma frase me chamou a atenção. Ele dizia assim: muitos falam, muitos adoram a história daquele bebê da manjedoura, mas muitos odeiam o que ele se tornou. E por que essa frase faz muito sentido para o nosso contexto hoje, amados irmãos? Falar de Jesus, da manjedoura, da salvação é algo que todo mundo gosta de falar. Mas quando nós falamos do Jesus que veio ao mundo, morreu em nosso lugar, esse Jesus que nos convida a uma nova vida, e muitas vezes essa nova vida que Ele nos convida é uma vida que não é coerente com a vida que nós levamos hoje. Nós somos convidados a mudanças significativas. E quando nós falamos em mudar algumas coisas, muitas pessoas se retraem. Muitas pessoas não querem essa mudança. E eu gostaria nesta manhã de conversar com vocês a respeito de quem é Jesus e do que nós devemos viver para Ele. Eu quero, para isso, convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos estar lendo a partir do verso 13. Mateus, capítulo 16, verso 13 até o verso 17. O texto diz o seguinte, amados irmãos, acompanhe a leitura comigo neste momento. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse é o texto que eu gostaria de refletir com vocês essa manhã, uma breve pastoral, e conversar um pouquinho sobre quem Deus é na nossa vida. O texto começa no verso 3, dizendo que Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe, uma cidade em que Jesus estava ali para conversar com seus discípulos, um momento mais pessoal. Ele já vem conversando outras coisas, outros pilares, mas este momento é um momento mais pessoal. Jesus quer conversar com seus discípulos algumas coisas mais da intimidade deste grupo aqui. E a pergunta que Jesus faz é uma pergunta interessante no verso 3. Ele diz o seguinte: que diz o povo ser o Filho do Homem? Interessante que Jesus pede aos seus discípulos que perguntem quem o povo diz que eu sou. Quando Jesus fala Filho do Homem, está usando uma referência a Daniel, que fala que o Filho do Homem viria sobre as nuvens, o seu reinado, da sua glória. Mas Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo diz que eu sou. E é interessante que os discípulos colocam no verso 14, algumas opiniões das pessoas. Por exemplo, uns dizem que era João Batista que ressurgiu dentre os mortos. O próprio Herodes Antipas achava isso, que Jesus era João Batista que ressurgiu dos mortos, um dos profetas, aquele que anunciava ou que preparava o caminho do Messias. Outros dizem que era Elias,
Alguns compreendiam que talvez Elias teria vindo, ou alguém que seria o sucessor de Elias e ao mesmo tempo que antecederia a vinda do verdadeiro Messias. Outros diziam que era Jeremias. Aliás, quando você lê em Marcos e Lucas, Mateus é o único que fala de Jeremias, também apontando para os profetas, aqueles que viriam para falar da vinda do Messias. É interessante que aqui os discípulos omitem, por exemplo, quando nós vemos alguns versos anteriores, no capítulo 10, se eu não me engano, que o povo também dizia que Jesus era Beelzebul, era um demônio, né? Então você vê que a opinião das pessoas com respeito a Jesus diverge consideravelmente, né? E quando nós olhamos para a sociedade hoje, muitas pessoas têm várias visões do que é Jesus. Interessante que essas visões, amados irmãos, não são constituídas a partir do que Jesus é, mas do que as pessoas querem que Jesus seja para elas. Interessante, eu falei na última escola dominical presencial sobre um missiólogo chamado Leslie Newbigin, da década de 70, em que ele estava evangelizando durante muito tempo no mundo oriente, na Índia, e quando ele volta para o Ocidente, na Inglaterra, ele se torna um professor de teologia depois de mais de quase 40 anos servindo ao campo missionário, lidando com culturas pagãs, falando do Evangelho, falando do amor de Cristo, da salvação. Quando Leslie Newbigin volta para a Inglaterra, ele se depara com um cenário muito complexo e com muitas nuances. Ele percebe que enquanto eles estavam evangelizando o mundo oriental, quando estavam evangelizando a Índia, o mundo ocidental, especificamente a Europa, ela foi paganizada. Ele percebe nos seus alunos de teologia pessoas que estão desacreditando da Bíblia, que não confiam na sua inerrância, não confiam que ela seja a voz de Deus que define todas as coisas na nossa vida, né? Eles, por exemplo, amados irmãos, muitos nem criam mais que Deus era quem ele disse ser na palavra de Deus, e as suas interpretações a respeito da fé, da religião, do cristianismo de Deus partiam dos seus próprios pressupostos. E Leslie Newbigin ele fala uma coisa interessante, que ele percebe que todo mundo ocidental ali se tornou paganizado. O que significa isso? É uma diferença entre o mundo cético e o mundo paganizado. O mundo cético descrê de Deus. O mundo paganizado, ele crê em Deus. Mas qual é o tipo de Deus que ele crê? São os deuses culturais, os deuses que os homens formam. E citando aqui, lembrando também do reformador do século XVI, João Calvino tem uma frase que diz que a mente e o coração do homem é um depósito de idolatria, de tal forma que ele conceberá um Deus conforme a sua própria imagem. Ele criará deuses conforme a sua própria imagem. Quando nós pensamos em idolatria, logo se vem a questão de uma imagem, alguma coisa que se coloca na frente para adorar. Mas idolatria é, na realidade, amados irmãos, tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, na frente de Deus. E às vezes nós podemos estar nos tornando idólatras a respeito de, por exemplo, nosso corpo, nosso dinheiro, nosso trabalho, as nossas realizações pessoais. E nessa cultura que nós vivemos, muitas pessoas têm concebido um tipo de Deus ou um tipo de religião conforme o que eles querem que seja. Por exemplo, pessoas que querem pegar ideias e colocar ideias a partir de Cristo, eles começam a conceber um Cristo que é o Deus social, que é o Deus inclusivo, que é o Deus permissivo, que é o Deus que não se incomoda com o pecado dos outros. Ontem mesmo, na ceia de Natal, 2 dias atrás, aliás, eu ouvi uma história de um grupo de uma determinada igreja que disse que foi reunido os líderes e foi proibido falar a respeito de pecado, de erro, de confrontar as coisas que eram equivocadas. Por quê? Porque conforme eles entendiam, nossa vida é tão complexa, tão cheia de percalços, que as pessoas não podem ser cobradas também nisso. E nós vemos claramente que isso é contrário ao que a Bíblia diz e ao que a Bíblia nos ensina como correto, como aquilo que deve ser feito, né? Interessante, amados irmãos, que nós vivemos dias complicados. Muitas pessoas concebem Deus a partir de si próprios, né? Certa feita eu vi uma frase que eu entendi o que a pessoa quis colocar, que ela dizia que a leitura de livros, a pesquisa, o conhecimento nos livra da ignorância. E eu entendi perfeitamente quem postou isso, que é uma pessoa que eu amo muito, e eu sei que realmente é uma pessoa que serve a Deus,
Mas essa frase também é um equívoco muito complicado e um perigo que acontece, porque a leitura nos livra da ignorância. Mas qual tipo de leitura? Qual tipo de leitura nós estamos tratando aqui? Porque você pode ler vários conteúdos que são simplesmente antropocêntricos, que partem do homem, achando que a solução está nele, e são contrários aos valores e princípios bíblicos que nós professamos e cremos quando reconhecemos quem Jesus é na nossa vida. E de repente, quando você é encharcado por conteúdos que são contrários à Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, você vai interpretar a Bíblia não pelo que ela é, mas pelos preconceitos e aquilo que você acredita que deve ser. E aí você pode então questionar algumas coisas da Bíblia por achar que talvez ela não seja aquilo que se enquadre a sua visão de mundo, a sua lente pelo qual você interpreta o mundo. E nesse sentido, amados irmãos, nós temos visto na nossa cultura profundamente superficial, pluralista, egocentrista, antropocêntrica, uma concepção de Deus que não é o Deus das Escrituras, mas é um Deus que as pessoas construíram para si próprias. Na realidade, elas estão construindo seus próprios deuses, elas se paganizaram, elas se afastaram de Deus acreditando que estão servindo a Deus. Essa é a sociedade que nós vivemos, que nós devemos ser uma contracultura no sentido de proclamar a grandeza e o reino de Deus. É isso que está acontecendo no nosso texto. Muitas pessoas concebem Deus ou como aquele que irá restaurar o governo político romano, o governo político de Israel e tirar os romanos do governo, outros como aquele Deus que viria para libertar, para transformar a sua questão social, outros olhando para Jesus como se fosse um demônio, porque ele vem quebrar os costumes e os conceitos que haviam se enraizados no coração do homem, colocando alguns preceitos acima da graça, acima da misericórdia, acima de quem Deus é. Então, esse contrabalanço é o que a palavra de Deus nos chama. Mas quando nós chegamos no verso 15, encontramos talvez a pergunta mais essencial e mais importante do diálogo de Jesus com seus discípulos. O verso 15 diz: mas vós, não a sociedade, não os valores, não a cultura vigente, mas vocês, continuou ele, quem dizes que eu sou? E essa é a pergunta que Jesus nos faz hoje. Não a sociedade, não o que a TV coloca, não essa ideia de um cristianismo artístico que as pessoas simplesmente massageiam o ego, de pecadores que estão indo para o inferno, de pessoas que estão vivenciando o seu pecado, acreditando que eles merecem ser felizes e achando que o homem por si próprio ele vai conseguir alcançar o sucesso e a felicidade. Não, a palavra do Senhor nos ensina que o homem, quando vive por si mesmo, em Romanos capítulo 1, diz que o homem considera-se sábio, mas na sua sabedoria, na sua falsa sabedoria, estão se tornando loucos, mudando a imagem de Deus e construindo para si deuses na cultura. E essa pergunta vai direto ao nosso coração, dizendo, e nós, eu e você, que professamos confiar em Jesus, que cremos em Jesus, que frequentamos uma igreja, quem nós dizemos que Jesus é? Quem Jesus é para você? O que você crê a respeito de Jesus? E o que você crê a respeito de Jesus tem mudado a sua vida? Tem sido a lente pelo qual você enxerga a sociedade, as dificuldades? O Deus é um Deus adaptado que você construiu a partir do que você crê ser certo ou errado? Você que tem buscado conhecimento a partir do filtro da palavra de Deus? Neste ano de 2021 nós tivemos o João pregando a respeito do conhecimento de Deus. Ele usou uma ilustração fantástica. Ele diz assim, que ele estava fazendo uma devocional e a devocional dizia, você conhece o canguru? E ele diz, eu conheço, já vi. Ele achava que conhecia. Mas quando algumas perguntas foram colocadas a respeito do canguru, ele percebeu que ele não conhecia. E talvez seja a realidade de muitas das pessoas que frequentam a igreja. Elas dizem que conhecem Jesus, mas elas conhecem o Jesus que elas conceberam para si mesmos. E elas não conhecem porque elas não têm comunhão com a palavra de Deus. Quando nós falamos ser cristãos, amados irmãos, a prerrogativa principal é que nós possamos debruçar sobre a palavra de Deus, sobre a oração, para conhecer mais de Deus. Porque senão nós corremos o risco de conceber um Deus
conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que Jesus faz na cruz é transformar a nossa vida para que nós sejamos conformados à imagem dele, à semelhança dele, que nós possamos compreender isso. Quem Jesus é na nossa vida. Pedro irá responder no verso 16. Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que Simão representa aqui todos nós. Ele diz, tu és o Cristo. E a palavra Cristo aqui não é nome, é título. É uma palavra que traduzida significa Messias, o Salvador. O que Pedro está dizendo? Está dizendo que Cristo é o Salvador. Mas na concepção bíblica, lembremos do que estamos falando nesses últimos domingos. Nós tínhamos sérios problemas em relação a Deus. Nós cometemos crimes em relação a Deus. Porque Deus, sendo um Deus santo, não pode conceber o pecado. E nós pecamos constantemente em pensamentos, palavras e ações. Aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que agimos. Quando nós olhamos para a questão do pecado, nós achamos que nós somos bons. Porque nós não matamos, não roubamos, não estamos envolvidos em situações complicadas. Então a gente fala, não, eu sou uma boa pessoa, então Deus, eu não preciso de um Salvador porque eu sou bom. Mas quando nós olhamos a questão da vida que nós vivemos, pelo crivo, pela referência de Cristo que é santo, nós percebemos o quanto nós erramos. A Bíblia diz que um homem, por exemplo, se ele olhar para uma mulher com coração, com um pensamento impuro, ele já adulterou. Quando você fala de alguém com pensamento ruim, você já cometeu um homicídio pela Bíblia. A Bíblia, o padrão da santidade de Deus é muito alto. E nós cometemos isso constantemente. Ao longo da sua vida, você pode ser uma boa pessoa, mas se você errar em um ponto, você deixa de viver todos os outros. Nós tínhamos sérios problemas, nós somos pecadores. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 3, que não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus. Todos, religiosos, céticos, gentios, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Amados irmãos, a Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte. E como um Deus justo e maravilhoso que é, Deus não pode deixar o pecado, ele deve punir o pecado. O ser humano tenta então, através de boas obras, apaziguar a ira de Deus, é o conceito da religião. Um Deus que está acima, o homem que está aqui embaixo, o homem faz boas coisas para apaziguar a ira de Deus. Todavia, amados irmãos, nós não conseguimos ser bons ou viver das boas obras o tempo todo, porque temos falhas. Mas existe um problema. Deus é santo, Deus é justo, e Ele precisa castigar o pecado. O que nós merecemos, o que nós deveríamos levar, é a consequência dos nossos pecados e, consequentemente, a morte. Como eu disse aqui, Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos uma vez só, nós receberíamos a morte, que é o total afastamento de Deus. Mas Deus, que nos ama de uma forma graciosa, nos perdoou e nos amou. Ele perdoou o nosso pecado por meio do seu grande amor. Mas ainda há uma coisa a ser pensada, a justiça de Deus. O fato de Deus nos amar e nos perdoar não muda o fato que Deus tem que julgar o pecado. Então o que Deus faz? Ele envia um substituto. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entrega o seu próprio filho. Jesus se torna nosso substituto. Ele é concebido de uma forma maravilhosa, uma concepção virginal. Ele nasce da Virgem Maria, nós cremos nisso, porque ele não poderia se corromper com o pecado. Se Jesus fosse concebido pelo processo natural da vida, ele não seria um Deus santo. A Bíblia fala que todos nós somos concebidos em pecado. O fato de nascer de uma virgem, ele é livre de experimentar o pecado na concepção. Ele nasce e ele vive uma vida reta, santa. Ele vive uma vida inteira sem pecado. E ele vai à cruz em meu lugar e seu lugar. Ele leva sobre si o nosso pecado. Isaías 53 fala que ele tomou sobre si os nossos pecados, que ele foi moído pelos nossos pecados, que ele foi castigado sobre os nossos pecados. E sobre Jesus na cruz, Deus o Pai coloca todos os nossos pecados,
Pecados do passado, do presente e do futuro são colocados sobre Jesus. E ali ele recebe a ira de Deus. Ele é morto pelo nosso pecado. E ele diz na cruz, está consumado. Ou seja, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas Jesus foi sepultado. E ao terceiro dia, ressuscitou. Ele venceu a morte e venceu o pecado para nos dar vida. E é por isso que ele diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o nosso Salvador. Ele nos reconecta com Deus. Aquele pecado que nos separou de Deus, que está em nossa vida, que nos faz construir deuses, que nos faz viver uma vida que desagrada a Deus. Em Cristo Jesus, nós somos perdoados e salvos. E todo aquele que nele crê, confia plenamente no seu sacrifício e se entrega a ele, esse tem a vida eterna. É por isso que Pedro diz que tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Ele não era um mero homem, ele não era um mero profeta, ele era o próprio Filho de Deus que entrou na história para corrigir, para salvar todo aquele que estava perdido. Agora interessante, amados irmãos, o verso 16 fala de quem Jesus é. Pedro tem a revelação de quem Jesus é. E Jesus deixa bem claro no verso 17. Então Jesus lhe afirmou. Ele não mais só fala, ele afirma, é uma afirmação. Bem-aventurado és. Você está debaixo do favor de Deus, debaixo da bênção de Deus, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aqui há uma grande revelação para mim e para você. Nós, seres humanos, não conseguimos compreender Deus de forma natural. Não é o nosso estudo, nosso conhecimento que concebe Deus. É Deus quem revela a nós. É Deus quem dá vida. É Deus quem abre os nossos olhos, que nos chama de forma irresistível para que nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador. É Deus quem abre os meus olhos para entender o caminho que eu estou tomando. É Deus quem abre os nossos olhos para entendermos que nós precisamos de um Salvador. E nesta manhã de domingo, onde nós temos uma cultura e sociedade que não nos incentiva a buscar a Deus, que tem concebido um Deus não da palavra de Deus, mas um Deus conforme a imagem do homem, conforme os desejos e pensamentos do homem. E esse não é o Deus Salvador. Esse é o Deus que as pessoas estão criando para si, são seus ídolos, que eles estão criando, e esses ídolos irão condenar a pessoas que concebem esses ídolos. Porque há uma frase muito conhecida que diz que os seus ídolos, eles comem os seus adoradores vivos. Mas o Deus das Escrituras, a qual o Espírito Santo nos revela, é o Deus que entra na história para mudar a nossa história. E nesta manhã eu quero convidar você a pensar sobre isso. Quem Deus é para você? E não só pensar sobre isso seriamente, mas orar nesta manhã pedindo que Deus, por sua infinita graça, abra os nossos olhos para compreender e para entender quem Ele é. Quero convidar você neste momento a orar comigo, nessa pastoral, pedindo que Deus abra os nossos olhos e nos dê a vida e nos dê a paz. Ore na sua casa, ore com a sua família, pedindo que o Senhor abra os seus olhos para poder você entender, para que você entenda quem Jesus é, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta manhã de domingo. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por essa reflexão bíblica aqui. E pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos, nos liberte da cegueira espiritual, para que nós possamos vivenciar Tua graça e Teu amor. Fala aos nossos corações. Tira-nos, ó Pai, da cegueira. Abre o nosso entendimento para ver a Tua luz, para ver a Tua graça. E que nós sejamos encharcados da Tua presença. Ó Pai, que o Senhor se manifeste em cada coração, trabalhando, cuidando, restaurando. Abra os olhos dos meus irmãos, para que eles vejam a luz do Teu Evangelho, a luz da Tua graça, a luz do Teu amor. Ilumina, ó Pai, revela, porque a Tua palavra lida, explicada, está aqui, Pai. Mas se não for por Teu Espírito, nós não podemos conceber quem Deus é. Que da mesma forma que a revelação adentra o coração de Pedro,
também adentre ao nosso coração. E que em nome de Jesus possamos aprender do Senhor mais e mais. Abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça este restante de ano ser um ano abençoado na sua vida. Que você possa conhecer Jesus, não concebido pelos homens, mas a revelação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe, comente, deixe seus comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal e espalhar essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo em nome de Jesus.